O que eu vou mostrar aqui eu considerava impossível, impraticável, inexequível no Brasil. Por quê, Floriano? Porque os políticos do Brasil são muito sujos, têm interesses muito financeiros e estão ligando quase nada ou nada para a população. Mas agora entrou um agente que eu até critiquei, ou melhor, abri uma caixa de observação para ele no último vídeo, que foi o Temer. O Temer fez esse comentário e eu compartilhei com vocês falando: Alexandre de Moraes cumprirá o papel de pacificação. O Alexandre de Moraes, pacificação, não faz nem sentido. Pensei, a velhice bateu no homem, mas dei o benefício da dúvida. Se você ver o meu último vídeo, você vai ver que eu dei o benefício da dúvida, porque o cara é muito inteligente e eu ainda espero algum dia conversar com ele pessoalmente, porque eu tenho muitas dúvidas e curiosidades sobre o Brasil, e esse cara, com certeza, ele sabe o que é o real do Brasil. Ele tem um plano que ele compartilhou com o Zema já comprou a ideia, e se for executado, que antes eu achava impossível, mas como é o homem que está executando, está planejando e vai articular, o que justifica este comentário sobre Alexandre de Moraes, realmente ele pode conseguir colocar o Brasil no caminho da Suíça e pelo menos durar algumas décadas de prosperidade que vai mudar completamente a realidade do Brasil. Fernando, você está inventando, isso é um devaneio de esperança sua. Não é. Tudo que eu compartilho aqui eu mostro fatos e dados. Então vamos começar com os fatos e dados. O nosso Temer falou: Alexandre de Moraes cumprirá o papel de pacificação. Alexandre de Moraes e pacificação, onde está isso? Está aqui, ó. Temer defende reduzir pena em vez de anistia e diz que Moraes é sensível. Ou seja, ele chegou um caminho do meio. Vamos supor que não saia a anistia. Vamos supor, tá? Mas que o STF comece a libertar todo mundo. Aí dá prisão domiciliar para um, aí dá outro, aí depois revisa e começa a reduzir. A prisão domiciliar é 2 anos, vira 6 meses, passa um tempinho, tá todo mundo livre. Se chegar nesse ponto, não tem a derrota simbólica da anistia e sai todo mundo feliz porque a galera vai estar anistiada de qualquer forma. Ou seja, você não quebra o ego do Moraes, você não quebra a Constituição brasileira, você mantém a democracia e chegamos a um caminho do meio. Essa é a proposta do Temer e era realmente isso que eu esperaria do Temer. O Temer é um articulador político sensacional e nos 2 anos que ele passou como presidente, ele conseguiu passar coisas que nenhum outro presidente conseguiu passar. E se não fosse aquele áudio do Joesley Day, o Brasil teria evoluído muito mais, porque ele teria aprovado a reforma tributária de forma sensacional. E hoje a gente estaria em outra realidade de crescimento econômico, na minha humilde opinião, como ele fez com a reforma trabalhista, e realmente hoje tem efeitos, como ele fez com a questão de processos, ou seja, realmente o homem sabe executar e não estou puxando o saco do cara aqui à toa, só você olhar os dados. Tudo que eu estou falando são dados. Dito isso, vamos seguir. Obviamente, só para ficar bem claro, continuo discordando disso aqui. Só que a gente tem que entender que é um jogo político e a política tem dessas. Dito isso, vamos continuar. Moraes concede prisão domiciliar à mulher que pichou, perdeu Mané. Isso aqui, olha só, foi depois da pressão que aconteceu nas redes sociais, em tudo, porque ninguém aceitou bem, e esse foi o grande tupeção do Moraes, e após isso que o Temer aparece falando. Provavelmente o Moraes ligou pro Temer: papai, me ajuda. E o papai deu bons conselhos pro homem, e eu acredito que o homem seguiu nessa e começou a seguir também. PGR pede prisão, mas Moraes manda soltar do preso do dia 8 de janeiro. Ou seja, as coisas estão começando a mudar. E qual que é esse plano fantástico, incrível do Temer? Preste atenção que é alguma coisa tão óbvia, mas que, na minha humilde concepção, parecia inexequível, que iria ser impossível alguém conseguir executar, alguém conseguir unir todos os personagens. Mas está acontecendo. Temer sugere a Zema unir com governadores em frente presidencial para 2026. O que significa isso? É o impossível. Exatamente o impossível que você está pensando. Pela proposta, os mandatários de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Goiás se juntariam em torno de um programa único de governo formulado por eles e batizado como Movimento Brasil. Eu vou ler os detalhes disso aqui, mas eu gostaria de trazer imaginação, um devaneio que eu tive. Imagina esses 4 personagens.
tá? Caiado, Ratinho Júnior, Zema e Tarcísio de Freitas. Em um evento nacional, falando, estamos se unindo para o Movimento Brasil. E essa aqui são as nossas propostas. Caiado com aprovação de 80%. E os demais eu não sei de todos quais são as aprovações. Acho que o Tarcísio está em 54, 55. Ou seja, uma grande aprovação em seus estados com alta população. A chance dessa chapa perder é zero. A dificuldade é unir todos. E possivelmente, o que eu vou falar aqui vai parecer loucura, mas possivelmente se isso acontecer, até o Lula apoia. Por que, Floriano? Porque ele iria perder de uma lavada tão grande, que ele apoiaria. Por quê? Em alguns palestras, em algumas apresentações, aquelas coisas que eles fazem aí para chamar a atenção e que só chama petista, ele teceu alguns elogios para o Tarcísio, por exemplo. E o Tarcísio já trabalhou no governo Dilma. Por que ele é amigo? Não, porque o Lula é um jogador, Lula é um político. E ele não vai entrar numa briga que ele tem 100% de chance de perder. Isso aqui vai ser revolucionário, mas vamos continuar o que eles querem elaborar exatamente, tá? Espécie de guru dos políticos que sonham em chegar ao Planalto. Em 2026, o ex-presidente Michel Temer recebeu recentemente em São Paulo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E antes, o radar mostrou que o Temer também já esteve com Ratinho Júnior, com o PSDB Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas. Nessa matéria afirma que o Zema aceitou. O Zema foi até o Temer pedir conselhos sobre a corrida presidencial e saiu do escritório do ex-presidente em São Paulo com um plano para unir os partidos de centro e direita num só projeto presidencial. A ideia seria um programa de governo com todas as propostas, Zemas, Freitas, Ratinho e Caiado, batizado de Movimento Brasil. E aí você me pergunta, Floriano, beleza, mas quem que vai vir como presidente? Será que o ego deles vão permitir? A ideia é as pesquisas dizerem quem vem como presidente. Você vai colocar o movimento, você vai colocar os 4 na mesa, e aí vai rodar pesquisa e ver quem está mais bem posicionado. O cavalo vencedor, você pega o cavalo vencedor em primeira posição e o cavalo que não, se estiver em segunda posição, você coloca como vice. E os outros dois? Os outros dois vão ganhar cargo, os outros dois vão poder ser o que quiser se entrar nesse projeto. Mas imagina um Brasil unido, com uma aprovação gigante, chegar à presidência com 60%, 70% de voto, porque vai ser alguma coisa nessa realidade. Se a força toda se unir, da forma que eles estão querendo, o centro e a direita, é zero a chance de perder. E as possibilidades que a gente está falando aqui é você passar reforma, é você tornar a Bolsa Família mais eficiente, realmente incentivando as pessoas a trabalharem, é você cortar essa corrupção que está no sangue do Brasil, ou reduzir, como por exemplo na época do Bolsonaro, que realmente reduziu a corrupção, reduzir as queimadas, reduzir tudo de ruim e ainda conseguir ter um efeito democrático sensacional. Porque, como a gente percebeu, o Temer sinalizou para o Moraes. E o Moraes é um cara inteligente, ele sabe a força do Temer e a inteligência do homem. Se ele pegar e falar, Moraes, vamos lá para o caminho do meio, porque você tem duas opções, ou você vai pelo caminho do meio, ou você vai pela porta de saída. Qual que o senhor prefere? Porque se o Temer consegue juntar todos esses personagens, você entende a força que a gente está falando, né? É algo de outro mundo. Ah, Frodo, por que você acha que vai ser revolucionário? Por causa disso aqui, ó. Bukele é reeleito em El Salvador com mais de 80% dos votos. Sabe por que o Bukele conseguiu fazer tudo que ele conseguiu? Porque ele tinha uma maioria absoluta no Congresso e no Senado. Ele se elegeu com um apoio relevante. E aí ele começou a depor os ministros do STF, corrigiu a corrupção do país. A aprovação dele foi para 90%, 80% dos votos e simplesmente ele consegue fazer o que ele quiser. Mas é democracia, não tem que ter aprovação. A aprovação é ter força popular. Se o Lula tivesse uma aprovação de 70%, 80% hoje, ele fazia o que ele queria. Ah, mas e o Congresso? O Congresso é pró-voto. Tanto que ninguém vai barrar essa questão da isenção dos 5 mil reais, porque é pró-voto. Simples, ninguém vai querer se antagonizar para perder voto. As eleições estão aí. Logo, se isso aqui acontecer, o Brasil
tem possibilidade de virar a Suíça. Imagina correção do judiciário, reforma tributária, uma aproximação tanto com a China quanto os Estados Unidos, porque a gente vai ter uma diplomacia boa e flexível. Imagina! A posição que o Brasil vai ocupar é uma posição surreal. Isso aqui não deu nem da minha cabeça, isso aqui tá rolando. Eu recebi essa mensagem pela primeira vez, dentro de um grupo de investidores, não tinha saído de lugar nenhum ainda. Falou, parece que o Temer está articulando uma chapa em conjunto. Aí eu falei, deve ser devaneio, a galera ficou debatendo lá, pô, não sabe se é verdade ou não. E aí começou a sair nos canais de notícias. Ou seja, isso aqui é real. Isso aqui realmente pode mudar o futuro do país, na minha humilde opinião. Mas agora eu vou te perguntar, você votaria em um desses 4 para presidente? E se isso acontecer, você tentaria engajar as pessoas à sua volta para votar em um desses 4 candidatos? Provavelmente, na minha humilde opinião, é que sim, porque você viu o preço dos alimentos, você viu a bosta que está dando com o PT, então provavelmente você vai ajudar. Agora imagina o Brasil todo engajado em uma só luta, no Movimento Brasil. Vai ser algo revolucionário e realmente pode colocar o Brasil em uma posição completamente diferente. Isso aqui não é devaneio e eu te mostrei detalhadamente o porquê. Se você gostou desse vídeo e quer continuar sempre atualizado, se inscreva no canal e comente em qual dos 4 você votaria. Um abraço e até o próximo vídeo.